Bem-vindo ao Manual da Mente. Aqui transformamos livros em capítulos narrados, para você absorver mais conteúdo em menos tempo. Aproveite o capítulo de hoje. Vamos começar com uma imagem. Pensa num garoto de 10 anos, lá em 1955. A Disneyland tinha acabado de abrir e ele consegue um emprego lá, vendendo guias. Bem no comecinho de tudo. Exato. Um ano depois, ele já tá na loja de mágica do parque, aprendendo truques, testando umas piadas com os clientes, e é ali que ele descobre que a paixão dele não é bem a mágica. É a performance. É a performance, ele decide. Vou ser comediante. Só que, nos 18 anos seguintes, ele se apresenta em clubes minúsculos, porões, sabe? Muitas, mas muitas vezes, para plateias completamente vazias. 18 anos é uma vida. É uma vida inteira. E aí fica a pergunta: o que leva alguém a insistir por quase 2 décadas, quando a maioria de nós joga a toalha depois de alguns meses? O que mantém esse motor funcionando no longo prazo? Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão, né? E é exatamente o coração do material que a gente analisou hoje, um capítulo chamado A Regra dos Cachinhos Dourados, como manter a motivação na vida e no trabalho. Cachinhos dourados como na história infantil. Exato. E o que a gente vai tentar desvendar aqui não é aquele empurrão inicial, sabe? Aquela empolgação de começar algo novo. Essa é a parte fácil. Ah, sim. Começar sempre bom. O verdadeiro desafio e o foco da nossa conversa é o que acontece depois. O que faz a gente continuar dia após dia, quando a novidade já foi embora e tudo o que resta é o trabalho. E só pra matar a curiosidade, o comediante misterioso da nossa história é ninguém menos que Steve Martin. O próprio. E o mais incrível é como ele mesmo descreveu essa jornada. Ele disse uma frase que eu acho, assim, genial. Qual que é? Finando e 4 anos como um sucesso estrondoso. Uau! Isso coloca tudo em perspectiva. Totalmente. Desmonta completamente aquele mito do sucesso da noite pro dia, né? Foi um processo longo, metódico. Então vamos ao que interessa. Que regra é essa que sustenta quase 20 anos de persistência? É a tal regra dos cachinhos dourados. A ideia central é que a motivação humana atinge o seu pico quando a gente está trabalhando em tarefas de dificuldade gerenciável. Dificuldade gerenciável. O que seria isso? O autor usa a analogia da história. Se a tarefa é fácil demais, a gente fica entediado. Se é difícil demais, a gente se sente sobrecarregado, frustrado e desiste. Abandona o barco. Exato. O segredo é encontrar aquele ponto ideal. A tarefa que não é nem muito quente, nem muito frio, mas está ali, na medida certa. Faz todo sentido. É a lógica de um videogame, né? Se a fase é ridiculamente fácil, você joga sem prestar atenção, fica entediado. Agora, se a fase é impossível, com um chefe que te derrota com um só golpe, você desliga o console e vai fazer outra coisa. A diversão que nos mantém jogando por horas é aquela fase que te desafia, que te faz tentar de novo e de novo, porque você sente que tá quase lá, que tá progredindo. Exatamente. Em termos um pouco mais técnicos, isso se conecta direto com uma coisa na psicologia chamada Lei de Yerkes-Dodson. Ela mostra que nosso desempenho melhora com aumento de desafio, mas só até um certo ponto. Tem um limite. Entre o que você já domina e a incerteza do próximo passo. O texto até menciona um número que me deixou curiosa. Diz que o ponto ideal de motivação está em tarefas que estão cerca de 4% além da nossa habilidade atual. Esse número é para ser levado ao pé da letra? Essa é uma ótima pergunta. Esse número, o 4%, ele é mais uma metáfora para um pouco além do seu alcance do que uma medida exata que a gente pode calcular numa planilha, sabe? Entendi. O importante é a sensação de estar se esticando, não o cálculo matemático. Para um escritor pode ser tentar uma estrutura de frase nova. Para um atleta, adicionar 1 quilo a mais no levantamento. Para quem está aprendendo um idioma, tentar uma conversa de 2 minutos sem usar a língua nativa. Perfeito. Esse pequeno esticar que nos puxa para frente sem nos quebrar. Entendi. É mais um conceito do que uma fórmula. Mas sabe, isso me levanta uma questão. Se a gente fica sempre nesse ciclo de 4%, de desafios gerenciáveis,
Não existe o perigo da gente ficar preso numa zona de conforto glorificada? Tipo, sempre melhorando um tiquinho, mas sem nunca dar um salto de verdade, aquele que realmente transforma? Excelente ponto. O risco existe sim. Se a regra dos cachinhos dourados for mal interpretada, ela pode levar a um progresso muito lento, a um platô bem confortável. Certo. A chave é que o desafio na medida certa de hoje se torna a tarefa fácil de amanhã. O processo exige uma recalibração constante. O que era 4% de desafio há um mês, hoje pode ser 0%. O Steve Martin não ficou contando a mesma piada por 18 anos. Exatamente. Ele estava constantemente testando material novo, ajustando o timing, lendo a plateia. O desafio era sempre novo, mesmo que o palco fosse o mesmo. É um motor que precisa ser alimentado com desafios, cada vez maiores. Ok, essa ideia do desafio na medida certa, se for calibrado sempre, faz todo sentido para o começo e para o meio do caminho. Mas eu continuo pensando no Steve Martin. Depois de, 5, 6 anos fazendo isso, mesmo com as melhorias, o ato de ir para o clube de comédia, pegar um microfone, encarar uma plateia minúscula... A rotina. A rotina! Isso já não tinha virado uma rotina brutal. O desafio de criar uma piada nova é uma coisa, mas a rotina de se apresentar toda noite... Como se lida com isso? E aí você chegou na virada crucial do capítulo, porque o autor argumenta que existe um inimigo muito mais poderoso e sorrateiro do que a dificuldade, o tédio. O tédio. O tédio. Tem uma citação no texto que é um soco no estômago. O tédio é talvez o maior vilão na busca pelo autoaperfeiçoamento. Para ilustrar isso, ele conta a história de um encontro que teve com um técnico de elite de levantamento de peso, um cara que treinou atletas olímpicos. Certo, um dos melhores. Sim. E o autor perguntou para ele o que diferenciava os melhores atletas do mundo de todos os outros que também eram muito bons. E a resposta? A resposta muda completamente a nossa perspectiva sobre sucesso. O técnico disse: no final das contas, tudo se resume a quem consegue lidar com o tédio de treinar todos os dias, fazendo os mesmos levantamentos repetidamente. Peraí, isso é desanimador e ao mesmo tempo libertador. Então todo aquele papo de siga sua paixão e faça o que você ama e nunca terá que trabalhar... Tem uma letra miúda. Tem uma letra miúda que ninguém lê. E ela diz: e prepare-se para uma dose cavalar de tédio. Isso significa que eles sentem a mesma preguiça, a mesma falta de vontade que todo mundo. Exatamente. O argumento é que as pessoas de sucesso sentem a mesmíssima falta de motivação que qualquer outra pessoa. A grande diferença não está nos sentimentos delas, mas nas ações. Como assim? Elas encontram uma maneira de aparecer e fazer o trabalho mesmo quando não estão com a menor vontade. É aqui que o texto faz uma distinção que eu acho fundamental entre profissionais e amadores. Que seria? Os amadores só agem quando sentem vontade. Eles esperam a inspiração chegar, a motivação bater. Se o humor não tá bom, eles pulam o treino, deixam o projeto para depois. O famoso, hoje eu não tô no clima. Esse mesmo. Já o profissional, por outro lado, ele segue um cronograma, não o humor. Ele se apega ao processo. O amador depende do sentimento, o profissional do sistema. Eles aparecem nos dias bons e, o que é muito mais importante, aparecem nos dias ruins. A rotina é o que guia, não a emoção do momento. Para ser sincera, essa ideia de se apaixonar pelo tédio que o texto sugere soa quase deprimente. Parece que a gente tem que abrir mão da alegria para ter sucesso. Não tem um meio termo aí? A gente precisa virar um robô que só executa tarefas? Eu entendo essa reação de verdade, porque parece contraintuitivo. Mas apaixonar-se pelo tédio não significa sentir uma euforia maluca ao fazer a mesma tarefa pela milésima vez. Ok. Significa encontrar uma satisfação diferente. Uma satisfação que vem da disciplina, do processo em si. É mudar o foco. Em vez de buscar recompensa na empolgação da tarefa, você encontra no orgulho de ter cumprido o que se propôs a fazer. Ah, agora a ficha começa a cair. O autor até usa exemplos pessoais, né? Ele fala que nunca se arrependeu de terminar um treino que não queria começar,
ou de publicar um artigo num dia em que não se sentia nem um pouco inspirada. Exato. A satisfação não vem antes da ação como um pré-requisito. Ela vem depois como um resultado do compromisso que você honrou consigo mesma. Perfeito. A recompensa imediata não é o prazer da tarefa, mas a afirmação da sua identidade. Cada vez que você vai para a academia num dia chuvoso e frio, não está apenas fazendo um treino. Você está, lançando um voto para se tornar o tipo de pessoa que não perde treinos. Gostei disso, lançando um voto. Cada vez que você escreve uma página, mesmo sem inspiração, está lançando um voto para se tornar o tipo de pessoa que termina o que começa. É essa satisfação, a de construir a pessoa que você quer ser, que te carrega através do tédio. Ok, isso é poderoso. Mas me ocorre outra dúvida. Como a gente sabe a diferença entre essa persistência produtiva, esse amor ao tédio e a pura teimosia? Como Steve Martin sabia que precisava passar 4 anos refinando o material e não só repetindo as mesmas piadas? Onde entra a inovação nesse amor pela rotina? Essa é a sofisticação do conceito. Apaixonar-se pelo tédio não é sobre repetição cega. É sobre criar uma base tão sólida e automática que libera sua energia mental para o que importa, a melhoria. Explica melhor. Pensa assim. Se você não precisa mais gastar energia mental decidindo se vai treinar ou não porque a rotina já decidiu por você, toda essa energia pode ser focada em como você vai treinar melhor. Como vai ajustar sua forma, sua respiração, sua estratégia. Uau! A rotina cuida do aparecer. Isso. A rotina cuida do aparecer. E isso libera sua mente para cuidar do melhorar. A disciplina no processo não mata a criatividade. Ela a alimenta, dando ela uma estrutura estável para florescer. O tédio da repetição é o solo fértil para a inovação do refinamento. Nossa, a rotina cuida do aparecer e libera a mente para o melhorar. Essa é uma ótima maneira de resumir. Então, se a gente for juntar as peças, o caminho para a maestria a longo prazo tem 2 fases bem distintas. Exato. Na primeira fase, você precisa da rébrica dos cachinhos dourados. É ela que te fisga, que te mantém engajada enquanto você ainda está aprendendo as cordas, sabe? Encontrar desafios na medida certa é crucial para não desistir no começo. Mas essa fase tem prazo de validade. Tem prazo de validade. E aí entra a segunda fase, que é o jogo de longo prazo. É quando você percebe que a motivação inicial, aquela faísca, vai sumir. É inevitável. E o que a substitui não é uma paixão mágica e infinita. Mas a disciplina para encarar o tédio. Exato. É a capacidade de se apaixonar pelo processo, não só pelo resultado. É o que o técnico falou, quem aguenta a rotina. E isso nos leva a uma reflexão final, uma mudança de perspectiva que o material propõe. A gente passa muito tempo se perguntando: como eu posso me manter sempre motivada? E o que a gente aprendeu hoje é que essa talvez seja a pergunta errada. Porque ela parte do princípio de que a motivação é algo que a gente pode controlar ou ter o tempo todo, o que não é verdade. É um sentimento, e sentimentos vêm e vão. Justamente. A pergunta mais útil, mais prática, não é sobre manter um sentimento inconstante. A verdadeira pergunta que a gente deveria se fazer é: qual é o meu processo para agir quando a motivação desaparecer? Ter um sistema, um cronograma, um plano para os dias em que a vontade não aparece. E isso é o que separa o sucesso duradouro da tentativa frustrada. É a consistência, mesmo no meio do tédio. É a consistência. É ela que, no fim das contas, compõe os resultados mais extraordinários. É o que transforma 18 anos de palcos vazios no auge da comédia mundial. Se esse conteúdo te ajudou, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Assim você acompanha os próximos capítulos e continua aprendendo de forma mais rápida. Até o próximo capítulo!